Sem dúvida, este foi um dos anúncios de jogos que mais surpreendeu os gamers nos últimos tempos. Um jogo cujo ambiente e cores parecem tiradas diretamente de um filme clássico da Disney, com uma personagem algo carismática e com bonequinhos fofinhos. Mas não há muita coisa que se saiba sobre o jogo. No entanto, o que se sabe pode ser interessante para vocês e, como tal, eis 10 curiosidades sobre Kena, Bridge of Spirits. O jogo irá ser lançado no dia 24 de agosto de 2021, e isto se não voltar a haver nenhum adiamento por causa da pandemia, e estará disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5 e também na Epic Games Store pelo valor de 40€. O estúdio Ember Lab revelou que uma versão inicial do jogo corria no motor Unity. No entanto, o jogo está a ser totalmente desenvolvido no motor Unreal. Kena, uma jovem guia espiritual, viaja para uma vila abandonada em busca do Santuário Sagrado da Montanha, diz a sinopse oficial do enredo na PlayStation Store em Portugal. Ela luta para descobrir os segredos dessa comunidade esquecida, oculta em uma floresta coberta de vegetação, onde espíritos errantes acabam ficando presos. Segundo a Game Informer, o início do jogo segue Kena enquanto luta contra espíritos malignos antes de chegar a uma vila onde se depara com dois espíritos irmãos, Saya e Benny. Ajudar espíritos é aparentemente o foco do jogo. Kena é uma pessoa com um dom especial que pode ajudar a guiar espíritos inquietos para um fim pacífico. Pessoas que sofreram grandes traumas ou que têm situações não resolvidas podem permanecer entre o mundo físico e o espiritual, causando problemas para as pessoas comuns. As vivas, pronto. O trabalho de Kena é entender o que os impede de seguir em frente e ajudá-los a reconciliar eventos passados. Posto isto, há uma pergunta a fazer. Se Kena morrer, transforma-se ela num espírito inquieto? Logo saberemos. Estas pequenas criaturas são conhecidas como os The Rot. O primeiro que encontrarmos acompanhará sempre Kena ao seu ombro e dará dicas para nos guiar na direção certa. O resto deles irão providenciar a Kena várias habilidades, como o Root Carry, que permite que um grupo deles levante e mova objetos pesados. O estúdio também já disse que os Rot poderão até se juntar para criar uma ponte em locais que permita a Kena passar. Também teremos os Root Courage, que permitirão que se aumente a força dos ataques da personagem. Do que se percebe, quando encontramos um inimigo pela primeira vez, os Rotos terão medo, mas à medida que atacamos com sucesso, eles enchem um medidor de coragem. Quando esse medidor estiver cheio, podemos então usá-los para se juntarem à festa e assim fortalecerem os nossos ataques. Aparentemente, também será possível usar os bonecos para distrair os inimigos numa habilidade chamada Root Cloud, em que os pequeninos formarão uma espécie de enxame que poderemos controlar com o analógico direito. Cada criatura também pode ser personalizada com pequenos chapéus para os destacarmos. E caso queiram saber, estas bolinhas de pelo não morrem. Sempre que apanham um, ele acompanha Kena até ao fim da sua viagem. Haverá um total de 100 que poderão apanhar. Portanto, se os quiserem apanhar a todos, o mais certo é que terão que se aventurar para fora do caminho principal. O jogo tem imenso foco na exploração, mas não é um jogo de mundo aberto. Segundo a Ember Lab, encontraremos bem cedo no jogo uma aldeia, e essa mesma aldeia irá servir como uma espécie central, um hub. Daí poderemos viajar para várias regiões que estarão ligadas. É como se fosse um jogo wide linear, ou seja, há muito para explorar, segredos para encontrar fora do caminho principal, mas não é um jogo de mundo aberto. Um dos objetivos de Kena é libertar o mundo da corrupção, e para podermos limpar essa mesma corrupção que existe na aldeia, teremos que recuperar o que são chamadas as Dead Zones, as zonas mortas. Para fazermos isto, teremos que encontrar uns itens específicos que provavelmente terão um significado especial para os antigos residentes. Bastará levar esses itens para a zona morta que correspondem e essas áreas da aldeia serão limpas da corrupção. O que se especula é que, abrindo novas áreas da aldeia, vamos desbloqueando novos níveis. Como vimos nos trailers, a Kena usa muito um pulso onde vemos igualmente ela a libertar uma zona da corrupção. Do que sabemos, este pulso vai ajudar muito tanto em combate como em exploração. Josh Greer, cofundador da Ember Lab, disse que esse mesmo pulso permite que o ambiente reaja para nos dar pistas, mas também está conectado ao escudo da Kena. O pulso também irá dar dano aos inimigos e os developers já revelaram que também irá ajudar a limpar certos objetos de corrupção chamados Corrupted Hearts. Uma coisa que foi revelada na demo concedida à Game Informer é que Kena usa o pulso para dar energia a um altar que então revelou uma passagem.
Do que vimos até agora, Kena apenas terá uma arma que é o seu bastão. Poderão dar ataques leves, pesados, carregados e combinações. Mais tarde no jogo terão a possibilidade de fazer com que usem o vosso bastão como um arco, onde Kena usa flechas de energia. Os developers do jogo tomaram medidas para que o jogador não ficasse muito tempo na mesma zona só a disparar o arco. Assim, se o jogador estiver a acampar, a IA do jogo está programada para fazer com que o NPC inimigo invista sobre a Kena. O número de setas é igualmente limitado. A aljava apenas terá 4 e cada uma terá um tempo de cooldown, ou seja, de arrefecimento, para que a possa usar novamente. Afinal, os bosses neste jogo provavelmente serão os bons da fita. Em declarações da PlayStation Magazine, Josh Greer disse que cada boss é o espírito corrompido de um indivíduo que necessita de deixar este mundo. Basicamente, a Kena dá o tal nos bosses para que eles alcancem a paz e a tranquilidade. No entanto, existe um boss chamado Taro em que o seu espírito já foi tão corrompido que foi subjugado por uma forma chamada Wood Knight. A equipa confirmou que este não será um jogo longo, portanto se esperam que a história principal tenha 30 a 50 horas, este não será o caso. Segundo a equipa, se apenas fizerem a missão principal, poderão terminar num fim de semana. A intenção deles é dar aos jogadores uma melhor experiência em vez de estarem a encher o mapa com coisas inúteis e repetitivas que em nada adicionam ao jogo. Na equipa que desenvolve o jogo existem muitos fãs de Sekiro e Soulsborne. E embora o jogo não esteja à altura da dificuldade dos jogos da From Software, os gamers serão desafiados na dificuldade mais elevada. A Ember Lab quis fazer um jogo em que as famílias pudessem desfrutar juntas, quer desejem apenas jogar a história ou estejam em busca de batalhas mais difíceis. As diferenças entre a versão 4 e 5 da PlayStation serão notórias e eu irei indicar algumas. Na PS5, o jogo fará uso dos Adaptive Triggers e do feedback áptico no comando DualSense. Mas os developers também já disseram que haverá upgrades visuais. Por exemplo, na nova consola poderão ver todos os 100 rotos no ecrã, enquanto na anterior isso não será possível. Um outro exemplo de diferenças visuais é que a folhagem também será mais densa na PS5. No final de contas, ambas as versões serão bonitas, mas felizmente o upgrade para a PlayStation 5 será gratuito. E aqui está a malta, 10 curiosidades sobre Kena, Bridge of Spirits. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam de lhe darem o belo de like e comentem se desejam jogar este jogo e o que mais esperam dele. Partilhem com os vossos amigos e se ainda não estás subscrito, carreguem subscrever e no sino para obter as notificações para os futuros vídeos. Obrigado pela visita e até à próxima. Tchau!